casei com o Ademar, a gente não tinha nada, nada mesmo. A gente foi construindo aos poucos. O Ademar, ele sempre foi muito trabalhador, só ele que trabalhava de carteira assinada em casa, numa fábrica. E eu também não ficava para trás. Tudo que eu podia fazer para ajudar o Ademar, eu fazia. Parada é que eu não ficava. Eu lembro que eu vendia Avon, Natura, eu pegava revista de lingerie para vender, pegava roupa para revenda. Quando aparecia uma faxina, eu fazia. Se precisasse de cuidar de um idoso, assim, ficar com uma acompanhante em hospital, que na minha cidade às vezes era muito necessitado, eu também aceitava. Gente, eu não ficava parada. Eu sempre fazia um bico, tava fazendo um bico aqui, um bico acolá, e assim a gente ia vivendo, e assim fomos construindo a nossa vidinha aos poucos. Com o passar dos anos, o Ademar foi promovido para um cargo um pouco maior na fábrica que ele trabalhava. E nisso ele passou a ganhar um pouquinho mais, né? Passou a ganhar melhor, no caso. E a nossa vida melhorou bastante, melhorou muito. Só que com o tempo, o Ademar, ele começou a vacilar comigo. Eu comecei a descobrir muitas traições do Ademar na fábrica. E como, gente, eu não tenho sangue de barata, eu mandei ele caçar o rumo dele. Claro, porque eu não ia eu também não era obrigada a estar aceitando levar chifre, né? Aquilo eu não aceitei, gente, não aceitei. Mandei mesmo o Ademar pastar. E com muita luta, ele saiu de casa, que a nossa casa era própria, mas com muita luta ele saiu. Mas ele não desistiu de mim, ele continuou sempre vindo atrás de mim, falando que estava arrependido, que ele ia fazer tudo diferente, que ele tinha se arrependido da besteira que ele fez, que ele me amava, que isso e aquilo. Mas, gente, eu não queria, eu não conseguia mais conviver com o Ademar, por causa disso, das traições que eu tinha descoberto. Só que por muitas vezes eu pensei em voltar com o Ademar. Por quê? Porque eu tava me sentindo sozinha, eu tava tendo que arcar com tudo na casa sozinha. Só que eu segurei firme, fiquei firme e não voltei com o Ademar. Eu fui trabalhar mais ainda, fui à luta mais ainda. E além das coisas que eu fazia, dos bicos que eu fazia, eu passei a vender salgados. Eu comecei a fazer coxinha, risole, enroladinho, empada, levava suco, refrigerante e saía no centro, de loja em loja vendendo. Muitas das vezes na minha rua, gente, eu vendia quase tudo, porque de tardezinha, eu saía de tardezinha na hora do lanche, depois de almoço. E muitas das vezes as vizinhas já estavam na porta de casa, né? Porque os meus vizinhos, eles tinham, hoje não, hoje tá muito perigoso, mas antigamente eles tinham o costume de colocar as cadeiras do lado da porta, em frente à porta, da porta da casa deles, e ficar conversando, olhando para a vida dos outros, né? E quando eu passava com aquelas vasilhas cheias de salgado, gente, acabadinho de fritar, ficava aquele cheiro enorme de salgado, né? Então as pessoas ficavam com vontade, me chamavam para ver. Quando ouviam os salgados, sentia vontade de comer e acabavam comprando. Então, no caminho para o centro, eu já tinha vendido quase tudo, né? Então, eu tava dando super certo, a gente tava muito feliz mesmo, muito feliz. E o marido da vizinha, quase todos os dias, comprava salgado a mim, quase todos os dias. Só que ele sempre soltava uma piadinha, porque ele conhecia o Ademar. Quando o Ademar morava com a gente, eles viviam conversando, né? Eram amigos. E ele sabia que eu estava solteira, que eu não estava mais com a Ademar. Então, ele comprava os salgados e ficava soltando uma cantada, soltava uma piada. E toda vez que eu passava, ele falava, eu já estava te esperando, quero salgado, não sei o que, o salgado mais gostoso da cidade, não sei o que, sabe? Ficava falando aquelas coisas. Só que eu não dava ousadia para ele, de jeito nenhum. E muitas vezes, gente, ele me chamava para tomar café com ele, me chamava para entrar na casa dele para tomar café. Olha só, a esposa trabalhando, porque eles trabalhavam em horários diferentes, a esposa trabalhava durante a tarde, só voltava de meia-noite, e ele ficava em casa sozinho a tarde toda. E nisso ele me chamava para tomar café, vamos tomar um café, entra aqui em casa, não sei o quê. E eu não entrava, gente, de jeito nenhum, Deus me livre, né? Não entrava, não dava ousadia para ele, mas também não deixava de vender, né? Porque eu não ia perder uma venda. Um dia, quando eu tava indo pro centro vender os salgados, eu encontrei ele tinha saído e tava voltando para casa. E eu encontrei ele no meio do caminho. E ele falou assim, nossa, cheguei atrasado, não sei o que, tô sem dinheiro aqui, quero muito comprar os salgados.
E ele perguntou se eu podia vender pra ele e mais tarde, quando eu voltasse, ele me pagava, como a gente era vizinho, né? Ele me pagava quando eu voltasse da rua, né? Ok, eu não vi problema nenhum, vendi pra ele os salgados. Aí tá certo, gente. Na volta, eu toquei a campainha da casa dele. E ele veio, abriu o portão e falou assim, entra aí que eu vou pegar o dinheiro. E eu falei pra ele, não, não precisa, eu vou esperar aqui na frente mesmo. E ele falou, não, pode entrar, o que é que tem? Você não quer entrar por quê? Eu não vou te fazer mal nenhum. E por que você já não trouxe o dinheiro? Com certeza você sabia que era eu. E ele falou, gente, pelo amor de Deus, entra, não tem problema nenhum, que medo é esse? E eu falei, não é medo não, eu só não quero entrar na sua casa, simples assim. Você tá sozinho, sua mulher não tá, eu não quero entrar na sua casa, você sabe como é a língua do povo, não é? E nisso começou uma discussão entre nós dois ali na frente da casa dele, gente. Ele queria, porque queria que eu entrasse na casa dele. E eu falando pra ele que eu não queria, ele insistindo, entra que eu vou pegar o dinheiro, entra. Eu disse, não custa nada, eu espero aqui na frente, e você entra, pega o dinheiro e me dá. E nisso, gente, que ele ficou batendo boca lá comigo, eu deixei esse dinheiro pra lá, eu disse, quer saber? Não é por causa de 5 reais que eu vou ficar pobre, não. Enfia esse dinheiro naquele canto que você sabe onde é, enfia, porque eu não quero mais saber. Aí, gente, eu fui embora e ele lá me chamando, calma, espera, eu vou buscar o dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só sei que nesse dia, ele ainda foi bater na minha casa com o dinheiro e eu só abri a janela, gente, eu fiquei morrendo de medo de abrir a porta. Fiquei morrendo de medo, porque, gente, qual a necessidade de um homem ficar insistindo para uma mulher entrar dentro da casa dele? Qual a necessidade? Alguma coisa ele queria fazer, não é? Então ele foi lá, levou o dinheiro pra mim, pediu desculpa. Ele falou, não, desculpa, não é pro lado pessoal, não sei o quê. E eu falei, eu não quero saber, eu não quero nem esse dinheiro. E ele insistiu, me deu o dinheiro e foi embora. Passados dias, o meu ex-marido chega na minha casa, furioso. Abri a porta e já fui logo entrando. E eu, que é isso? Tá doido? E ele falou assim, que você tá dando pro vizinho. E eu falei, o quê? Dando pro vizinho? E ele, que história é essa que você tá dando pro marido da vizinha? E não sei o quê. E começou a falar as coisas comigo. Gente, eu olhei assim pra ele, pro meu ex, e falei, é brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Gente, eu não tinha obrigação nenhuma de dar satisfação pro meu ex-marido. Mas eu me vi na obrigação de falar o que realmente aconteceu. E eu falei assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que foram dizer pra você. Embora eu não tenha de responsabilidade de lhe dar satisfação, porque a gente não tem mais nada a ver um com o outro, mas eu vou te falar o que anda acontecendo. Falei tudo pra ele. Ele ficou indignado. Ele começou a falar que a gente tinha que voltar, que eu sozinha ali não dava certo. Começou aquele chororô danado, pedindo pra voltar, falando que tinha se arrependido, que me amava demais, que não conseguia me esquecer. A gente começou a falar um monte de coisa. Gente, eu não queria voltar pra ele, de jeito nenhum, e eu fui bem clara pra ele. Disse assim, não dá mais certo, não dá, você me traiu eu descobri várias traições suas. Quando trai uma vez, trai sempre, não vai dar certo. E ele insistindo. Gente, ele chegou, me abraçou, começou a me beijar, sabe? E naquele dia eu tive uma recaída. Eu e o meu ex acabamos tendo relação naquele dia. E, gente, eu tava muito carente demais, porque já fazia tempo que eu e ele estávamos separados. E eu não tive mais contato com nenhum homem, gente, nenhum homem. Porque eu tava muito focada ali no trabalho, nos afazeres, nas coisas, em manter minha casa. Então eu não queria saber de homem. Então, depois que eu separei dele, eu não tive mais contato com homem nenhum. Então eu tava muito carente, gente, imagina só. Muito carente mesmo. Então, acabou que rolou, né? E depois desse dia, a gente sempre... eu sempre tenho recaído e a gente sempre tem contato. Só que eu e ele não moramos juntos. Eu não aceitei ele dentro de casa. Ele vive pedindo pra voltar, ele vive pedindo. Só que eu deixo bem claro pra ele, ó, embora isso esteja acontecendo entre nós dois, a gente não tá junto. Eu ainda me considero uma mulher separada de você. E ele vive implorando, me pedindo perdão, pedindo pra voltar, falando que é um novo homem, que se arrependeu, que não sei o que me ama, sabe? Só que eu penso em voltar pra ele, gente. Eu confesso, muitas vão me julgar,
mas eu confesso que eu penso em voltar pra ele, porque eu amo ele ainda. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo de levar chifre de novo. Eu tenho medo de me decepcionar de novo. Então é por isso que eu tô mandando essa história, pra saber o que vocês acham. E também porque eu achei bonito, gente, a atitude que ele teve em relação a mim, né? Porque ele falou que ele foi tomar uma cerveja no bar com o marido da vizinha e o marido bebeu bastante, ficou bêbado, o marido da vizinha, e começou a falar que ele era um otário, que tinha me perdido, que não sei o que eu era um mulherão sabe? Falando que eu precisava de um homem de verdade, que me desse valor. E nisso, meu marido começou a brigar com ele, eles saíram na porrada, saíram na mão, dentro do bar, me defendeu, sabe? Ficou falando lá, me defendendo as coisas. Vieram me dizer também que o meu ex me defendeu muito ali, na frente de todo mundo. E assim, eu achei bonito a atitude dele, entendeu? De me defender, mesmo não tendo nada a ver comigo, e ele acreditou em mim. Ele não acreditou no que o marido da vizinha falou, entendeu? Então, eu continuo amando ele. E eu penso em voltar assim com ele. Mas é como eu falei pra vocês, eu tenho medo. Então eu quero saber de vocês, gente. Eu volto ou não pro meu ex? Vocês têm alguma experiência com isso? Vocês acham que um homem, ele pode se arrepender de verdade? Ele pode se arrepender mesmo? Ele pode mudar? Ele pode fazer tudo diferente? Eu dou ou não uma chance pro meu ex? Vocês têm alguma experiência em relação a isso? Alguma experiência positiva? Preciso muito de ajuda. Não sei o que fazer. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história real, enviada por uma escrita, como vocês puderam ver, né? Gente, assim, amiga, vou falar uma coisa pra você. Eu não votaria. Não votaria. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu não ia conseguir esquecer as traições, porque eu me conheço. Você tem que se analisar, você tem que conhecer a si própria, a si mesma. Você tem que ver se você, voltando com ele, você vai conseguir passar uma borracha em todas as traições, em tudo que você descobriu dele em questão de traições. Você tem que ver se você vai esquecer mesmo, porque não adianta você voltar pro seu ex e você ficar aí remoendo, sempre que acontecer uma briguinha entre vocês, você remoer, ah, mas você me traiu, ah, mas você fez isso. Porque quando a gente perdoa e volta, a gente é como se fosse uma nova vida, é como se fosse um recomeço. É um recomeço, vocês vão tentar novamente. Então você tem que esquecer totalmente. Então eu assim, por mim, eu me conhecendo eu mesma, eu própria, eu não voltaria, porque eu sei que eu não ia conseguir esquecer. Eu sempre ia estar jogando, infelizmente, gente, é um defeito que eu tenho, mas eu acho que eu sempre ia jogar na cara, eu sempre ia falar alguma coisa que ia acabar magoando, sabe? Então, pra isso não acontecer, eu preferiria não voltar. Eu não voltaria. Mas você tem que fazer o que o seu coração mandar, o que você achar melhor. Entendeu? Se você acha que você ama muito ele, que ele realmente tá mudado, que ele merece essa segunda chance e que você também vai ter a capacidade de perdoar ele de coração, de verdade, né? Então isso vai depender de você, tá bom? Então esse é o meu conselho. Eu acho que você tem que analisar isso, tem que ver direitinho isso, tá bom? Ver se você vai conseguir. Se você conseguir, ótimo. Se você pensar, não, eu não consigo, eu não vou conseguir esquecer, eu vou viver com esse medo de levar chifre de novo, eu vou viver com essa insegurança dentro de mim. Porque tem mulher que quando perdoa fica paranoica, né? Tem mulher que quando perdoa, meu Deus do céu, faz a vida do homem um inferno. Começa a perseguir, começa a ficar muito ciumenta, e isso não é legal para os dois, nem para ele, nem para você. Então é assim que eu penso, né? Esse é o meu conselho para você, meu amor. E quero saber também, gente, o conselho de vocês. O que é que vocês têm para dizer para nossa amiga, tá bom? Ela quer muito ter algum... Isso nunca aconteceu comigo, então não tenho uma experiência positiva. Se você tiver alguma experiência positiva em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Se você acha que um homem que traiu, uma mulher que traiu, realmente pode mudar, realmente pode se arrepender, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, se você for novo aqui de paraquedas. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!